apareça aqui. Conheci prenda do Mingano. Buenas! Bora falar de educação? Eu sou o professor Léo de Andrade. E eu sou o professor Ian Matos. E no nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre as eleições 2024 e a educação, fazer uma retrospectiva disso tudo aí. Mas antes disso, eu queria dizer que é bom estar de volta. Estamos de volta nessa querida casa Rádio Com. Muito obrigado por nos aguentar. Nos aguentar mais uma vez e de novo e outra vez. E ceder esse espaço tão importante, né, da comunicação pelotense, né, para jovens ranzinzas como nós. Somos muito gratos. Para quem nos acompanha nas redes sociais, no Spotify e outras plataformas, nos acompanhe também na Rádio Com, né, para fortalecer a rádio, fortalecer a audiência da rádio e a gente continuar esse trampo aí de ocupar o espaço da educação aqui na rádio. E problematizar a situação. Ou seja, encher o saco das pessoas. Bueno, gente, estamos de volta depois de uma temporada sem episódios aí, né, das minhas aventuras em outros municípios. Como é que eu posso dizer isso de outra forma? As minhas aventuras por aí nesse RS gostoso. E agora a gente tem uma série de análises para fazer para pensar 2025, para pensar como que a coisa vai se estruturar, né? Eu sei que essa é uma pauta do momento, é uma pauta quente que a galera fala, porque, bom, tem vários programas aqui na Rádio Com que estão abordando as eleições e outros podcasts e outros espaços políticos, mas, como sempre, em geral, a gente não tem uma abordagem político-pedagógica acerca das questões. É importante a gente destacar que a educação é um setor extremamente frágil em Pelotas, no Brasil de modo geral, né? Então, é algo a gente problematizar de forma pontual, mas também profundamente, né? Então, né, gente, temos um novo cenário eleitoral. Eu acho que a primeira coisa, assim, a contextualizar é isso. A gente não precisa contextualizar o que são as eleições, todo mundo foi e votou, né? Mas existem problemáticas nas eleições atuais e no campo como a educação vai se estruturar e ser organizada no próximo pleito, né? Eu tenho falado muito para as pessoas, assim, quando a gente fala de eleição, que eu considero eu considero graças a estrutura política que o Brasil foi formada, de voto de cabresto, de favoritismo, de conchavos políticos, digamos assim, entre os partidos, que as eleições municipais, na real, são mais importantes que as eleições gerais, que as eleições de deputado estadual, deputado federal, presidência. Não é desmerecendo essas eleições ou diminuindo a relevância e importância política delas, que existe também, tá? Isso precisa ficar bem claro. Mas por que eu tenho falado em espaços nas redes sociais de que as eleições municipais, inclusive fiz um vídeo sobre educação e eleições, por que elas têm uma certa importância e uma certa relevância, né? Bom, porque a gente sente a coisa bem pertinho. Sim. Seja quem, eu acho que sente um pouco mais distante quem mora em municípios como Porto Alegre, São Paulo, grandes capitais em que você não vê ali com tanta frequência secretários, vereadores, figuras políticas. Mas, por exemplo, para quem mora em uma cidade com 90 mil habitantes, uma cidade com 2 mil habitantes, cara, faz uma diferença enorme no cotidiano, na materialização da vida das pessoas. Porque quem você está elegendo nessas cidades não é o fulaninho lá que nunca apareceu, é o teu vizinho, em geral, né? São pessoas que são figuras que as pessoas conhecem desde criança, às vezes. Que viu se criar, viu no bairro, viu crescer, e a gente tem um cenário incerto, na real, né, cara? Eu fico pensando isso, eu não sei o que analisar, tenho escutado várias análises, principalmente de cientistas políticos, gente que fala em política no geral, mas a gente tem um cenário complicado. Eu vi umas análises de uma galera dizendo que a extrema-direita ganhou as eleições. Eu já acho que o Centrão ganhou as eleições municipais em grande escala.
Por exemplo, o PSDB perdeu muita prefeitura, mas quem ganhou foi o PSD. E aí, em terceiro lugar, o PP, por exemplo, e o PL ali, enfim. Então teve uma vitória para a direita, né, para o campo da direita, conservador e reacionário, mas teve uma vitória muito grande para o centrão, que é complicado para o campo da educação, né, meu? Outra coisa que a gente tem que destacar, eu acho importante, é em relação à ausência de projeto de educação. E eu não estou falando da cidade de Pelotas em si, né? O PNE, por exemplo, como um plano decenal, ele não é um projeto de educação a longo prazo, né? Um projeto de educação do Estado brasileiro para ser cumprido em 30 anos, por exemplo. Né? O máximo que a gente tem é um plano decenal, que são 10 anos, de um projeto que ele é elaborado por uma comunidade específica de professores, de gentes da escola, né, da comunidade escolar, das ciências, das academias, mas que quando chega no parlamento brasileiro, ele é reformulado para atender os interesses, ou os interesses, como dizia o Brizola, Os interesses. daquela classe dominante politicamente e economicamente, Sim, que domina também o centro político do Brasil, né? Então, no fim das contas, aquelas propostas políticas retiradas em congresso dos acadêmicos, dos professores, da comunidade escolar, é ignorada, reformulada para atender o interesse normalmente econômico e mercantilista da educação como projeto, né? E eles sim têm projeto. Nós chegamos chegando, viu? Já Quando a gente fala na esquerda no Brasil, no estado e no município, a gente não tem um projeto. A gente tem propostas imediatas e a curto prazo. Sim. Agora, se a gente for falar em um projeto educacional para Pelotas daqui 20 anos, não existe. Não existe. Até poderia ter, porque a gente tem universidade, a gente tem uma faculdade de educação composta de pesquisadores, cientistas da educação, sociólogos, cientistas políticos, etc, etc, etc. Poderia-se fazer um plano a longo prazo da educação pelotense que se reavalia a cada 5 anos, a cada 4 anos, e se reestrutura ou não, poderia, mas não se faz. Não se faz. Sim. Porque não é interessante. Né? E hoje a gente vê que a educação pelotense, de acordo com os levantamentos que, inclusive, nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aqui no Núcleo Pelotas, a gente fez, com o dossiê Vozes da Comunidade, para explorar as problemáticas que envolvem a educação pelotense, a gente pôde confirmar várias questões de precarização, de flexibilização, mercantilização das escolas, precarização do serviço público de modo geral em Pelotas, que a gente denuncia várias vezes, mas é isso, faz parte do projeto educacional que se perdurou por quantos anos? 16? 12? Do PSDB, por exemplo. Ou 400. Ou 400, né? Depende de quem a gente for olhar que tem o projeto. Mas é isso, né, gente? E assim, cara, é um negócio assustador o quanto que isso é real, sabe? E o quanto que a gente se debate enquanto campo progressista, às vezes, o campo progressista se debate com essa ideia de que, olha, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Bem da verdade, é isso. Temos propostas, mas a gente fica no campo político, assim, meio que nadando às cegas. Uhum. Né? Já dizia lá o Darcy Ribeiro que a crise na educação não é crise. É projeto, né? É projeto, né? E aí pega bem isso aí que tu falou, né? E que o Daniel Cara, da campanha, tem falado com muita frequência, de que a esquerda ficou perdida em proposições, o campo progressista ficou perdido em proposições e em apagar fogo, muitas vezes, apagar o fogo que está acontecendo, dirimir algumas desigualdades na superestrutura das relações, e aí a gente esquece de fazer um programa que seja de longo prazo, enquanto o outro lado, cara, o programa ele tá sendo maturado, ele tá que nem um vinho velho ali. Vai ficando cada vez melhor para essa galera e a coisa vai acontecendo, né, gente? A gente tá vendo aí em São Paulo a PM socando porrada nos caras por conta dos leilões das escolas públicas, né? Da privatização. Sim. Na cara dura da escola pública. Inclusive, vou até fazer aqui com um programa jornalístico, né? O Tarcísio, o governador de São Paulo,
largou um projeto de emenda constitucional que pode retirar quase 10 bilhões da educação Pô. e vai ser votado na Alesp. Essa proposta busca reduzir investimentos na área de 30% para 25%, redirecionando verbas para a saúde, diz ele. E qual é o objetivo disso, cara? Sabe? Qual é a gente tem que entender muito simplificadamente que isso tem objetivo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez uma pesquisa recentemente, eu não lembro o instituto que foi feita a pesquisa em parceria, mas uma pesquisa orçamentária, né? Porque a galera, e agora na eleição eu escutei de novo esse mito. A galera criou um mito, assim, entre vários outros, né? Entre várias doideiras que se cria na internet, de que o Brasil gasta muito com educação. Isso aí é um mito planificado que o campo conservador e reacionário consegue incutir na cabeça das pessoas dizendo que o Estado está inchado. Ok. E para as pessoas entenderem a questão do financiamento, não é fácil entender financiamento na educação, para começar, né? Porque tem várias coisas de financiamento, tem Fundeb, aí dentro do Fundeb você tem lá os processos de VAR, VAT, todas aquelas coisinhas ali que não é tão simples assim entender. E aí os municípios e os estados, eles têm formas próprias orçamentárias de inserção ali, então não é tão simples assim. Mas para entender, tá, gente? Por exemplo, em termos de investimento, não vou falar gasto porque educação não é gasto, mas em termos de investimento, né? A gente tem um investimento, na verdade, mundialmente, a média do investimento é 1,9 vezes maior do que no Brasil no campo da educação. Cara, é muito, sabe? E se a gente pegar países que investem uma média, assim, enfim, é muito. E esse levantamento da campanha agora, esse estudo mostrou que para a gente ter uma educação de qualidade, aí definindo qualidade com saneamento básico, né? Que tem que lembrar o seguinte: 46% da rede pública de escolas no Brasil não tem saneamento básico. Pô, é uma galera. Para ter saneamento básico, para pagar o piso dos professores, para ter escolas que não, para ter salas de aulas que não são inchadas, ou seja, com 30 cabeças se espancando dentro da sala de aula. E uma professora enlouquecida, gritando. Professor, assim, na piração, né? Meu cara não consegue trabalhar. Eu tinha uma professora de história. Batendo na mesa. Que ela pegava sabe quando usava aqueles apagador de madeira que encaixava assim? Madeirão. Ela pegava aquele apagador e bum, bum, bum no quadro. Pra galera ficar quieta, não, eu já vi vários com régua aí, quebra a régua. Agora tu falou do Fundeb. Em 2022, o Tribunal de Contas da União constatou que o governo paulista, do querido Tarcísio, vinha usando ilegalmente os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica para cobrir despesas de previdência. Então, ele usava dinheiro da educação para cobrir despesas da previdência e a grana da previdência que é arrecadada também não se sabe o que se faz, e aí não usa o dinheiro da educação para educação, e assim vai. O Fundeb, ele é porque ele assim, gente, o Fundeb ele é muito complicado de entender. Tá? Ele é um troço difícil de entender. Então ele é o escape de roubo dentro da educação. Muitos municípios desviam verba. Bom, aqui posso dizer ex-prefeita agora. Quase ex-prefeita. Quase ex-prefeita, falta Cuidado. pouquinho tempo. Cuidado. Bom, foi comprado aí tapetes lá para a Secretaria de Educação, né? Não quero dizer nada, mas já dizendo. E o município de onde eu vim de servidor público agora utilizava na folha do Fundeb lá 100% do Fundeb para pagamento, que não pode, porque uma porcentagem do Fundeb tem que ir para infraestrutura escolar. Mas, enfim, né, gente? E aí a campanha lançou esse documento aí, esse estudo mostrando que para a gente ter essa educação de qualidade, pagar professores, infraestrutura, aquela coisa toda, a gente tinha que ter um investimento de 49 bilhões de reais a mais. Aí você fala isso lá para os caras, né? Faz um relatório que nem a gente fez, dizendo que, olha, tem que desinchar a sala de aula para o professor não sofrer um burnout, se jogar numa ponte, tem que pagar o piso, né? Tem que reestruturar o plano de carreira. Não, mas isso é muito dinheiro. Leonardo, a gente vive em uma cidade onde tem alunos estudando em containers. Eu vou repetir. A gente vive em uma cidade onde tem alunos estudando dentro de containers. Isso já diz muito sobre como a educação em Pelotas e, de modo geral, no Brasil é tratada, né? Desculpa. Voltando, né? Estamos de volta no Falando da Educação, então não podia deixar de lembrar do nosso querido ministro da Educação, Camilo Santana. Um grande abraço, ministro da Educação.
O ministro da Educação disse que é terminantemente contra corte de gastos previstos pelo Ministério da Economia no Brasil. O ministro da Educação comentou sobre a possibilidade de corte de gastos na área. O governo estaria pensando em implantar um teto de despesas obrigatórias para a educação e para a saúde com o ministro Haddad, né, da Economia. O ex-grande ministro da Educação, que muita gente gosta do tempo dele quando ministro da Educação, que começou o processo privatista da educação no Brasil. E o Camilo Santana disse que é contra o corte de gastos na educação durante uma coletiva de imprensa. Já começa o ministro falando em gasto, né? Que essa é a prática, né, cara? Eles falam em gasto na educação. Então, quando a gente fala justamente isso que eu disse, a gente tem que injetar mais grana nisso aí para ter educação, mas é muito gasto. Tem que construir escola e tal, enfim. Mas o que isso aí tem a ver com eleição, né? A gente tem tudo a ver com eleição, porque o cenário municipal ele se modifica a partir de 2025 e ele se modifica de forma drástica, né? O campo progressista perdeu muita prefeitura, perdeu muita vereança. A gente teve uma perda enorme nas vereanças femininas também, o que é terrível, porque as mulheres fazem a coisa de uma forma radicalmente diferente a dos homens, e isso é ótimo, porque a gente já mostrou que o patriarcado conseguiu destruir o meio ambiente e criar uma vida desigual para as pessoas. Então, é uma lástima que a gente tenha retrocedido nesse sentido, e teve o avanço nas legislaturas, né, no campo legislativo da extrema-direita e no campo executivo do centrão. O que gera uma baderna ali, porque o centrão se vende para qualquer um que chegar com o dólar na cueca. Com a moeda, literalmente. Com o dólar na cueca, assim, ó, aqui. E vai assinar qualquer coisa, cara. Então, sabe, era melhor até que fosse o contrário, mas enfim. É que o centrão também, ele tem um lado, né? O centrão não é o centrão. Ele pende mais para um lado, ele é um centrão meio torto, assim. Quando bate o minuano no centrão, o centrão cai para a direita. Exatamente. É o em cima do muro, e em cima do muro sempre cai para um lado meio estranho, assim, meio estratégico. Pro lado direito. Mas a gente viu que, claro, eles são possíveis, dependendo da nota, tem que pagar um pouquinho mais, é possível de comprar determinados projetinhos aí, né? Mas, e aí a gente chega na questão importante, tá, gente? Você muda o cenário eleitoral municipal, e as eleições municipais, elas têm uma característica para a educação, que eu falo o seguinte: em pequenos municípios, em municípios de média população, né, 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, até 100 mil habitantes eu diria que é comum isso. As pastas, elas são definidas lá para o primo de terceiro grau. Uhum. Então não é incomum você chegar num município de 2, 5, 10, 20 mil habitantes e descobrir lá que a pessoa que ocupa a Secretaria da Educação era uma pessoa que vendia, sei lá, pão na praia. Nada contra essa profissão, mas olha a diferença que tem um negócio, né? Sim. Que tem uma relação uma com a outra. Ou descobrir que a pessoa que está ocupando a Secretaria de Saúde, por exemplo, não é médico. Uhum. Quer dizer, como é que a gente ocuparia uma Secretaria de Saúde? Eu não confiaria. Exatamente, eu não iria mais tomar vacina, porque ia dar uma zebra isso aí. Então, é a questão que esses grupos gostam de falar da competência técnico-científica, e aí o primo de terceiro grau tem competência. Isso que é engraçado, né? Isso que é engraçado. A gente pega a direita, os liberais e os neoliberais, enfim, a galera da direita que adora atribuir algumas características para comandar pastas, secretarias e outras funções dentro do Estado, das instituições públicas, atribuem a necessidade de sujeitos técnicos, né? De sujeitos que estudam. É sempre isso aí, sempre o discurso. Só que quando ganha a eleição e chegam lá, os sujeitos indicados são a partir de indicações de fulano do partido A, fulano do partido B e fulano do partido C. E aí, cadê os critérios técnicos, científicos de indicação para cargos estratégicos de desenvolvimento de políticas públicas? Não existe, é só falácia, é só papo, porque na verdade vai ocupar os cargos técnicos que supostamente deveriam ser científicos, estratégicos e estudados, pessoas com capacidade de formação e análise técnica para trabalhar em política pública,
na verdade, ficam de fora e Quando não é um laranjão, né, meu? quando não é um laranjão. Eu conheci esse Um tempo suco de atrás. laranja. Já tá meio nas mídias aí um certo escândalo no campo dos livros didáticos que aconteceu em uma cidade na região metropolitana, mas eu não vou citar nomes, tá? Pra não me expor aqui. Um abraço pro camarada Flávio Dino. Tá tocando terror aí. Eu conheci um senhor que vende livros do PNLD, tá? Agora, nesses últimos 3 meses. Então, ele é representante de editoras e vende livros infanto-juvenis para os municípios. Ele viaja em vários municípios, né? Aí perguntei para ele, não, o senhor conhece lá tal município, o secretário de lá? Enfim, ele foi me contando uns podres das secretarias. Ele foi destilando, assim, uma lista de podres de secretários e secretárias de educação, né? E aí ele me falou de uma específica, que já deu o escândalo aí, de que ele chegou na secretaria, apresentou os livros, né? E estava lá na secretaria o secretário de educação, o prefeito e um promotor. E aí eles olharam os preços, né? E o secretário disse: não, mas para a gente comprar isso aqui, só se aumentar esse valor aí. Só se fora aumentar. da nota. Só se aumentar. É a barganha ao contrário. Exatamente. Só se botar um valor aí por fora da nota. Aí ele disse que fechou a maletinha dele, agradeceu a atenção e foi embora. Cara, a cara de pau, ele ser um secretário de educação que nem professor era, ele falando, né? Começa por aí, né? Ele falou assim, era um rapaz ali de 20 e poucos anos, que não era professor, que nem sabia do que estava falando e que o prefeito deu o aval ali para ele fazer na frente do promotor, assim, sabe, promotor de justiça. Pô, que bizarrice é essa, cara? Que bizarrice Aí mesmo. ele pegou e afinou. Então tem tudo a ver com isso aí, tá, gente? Porque essa galera que a curto prazo, assim, dentro desses 4 anos, que vai tocar um programa de educação, que vai tocar um projeto de educação e que vai ser específico, né? Se é no campo progressista, vai tocar propostas de educação meio perdido, assim, que nem a gente tem feito nos últimos 20 anos. Que é tapa-buraco, né? Que é tapa-buraco para apagar o fogo que os caras criaram quando eles ganham o período. Então a gente vai apagando esse fogo, tapando o buraco, fazendo alguns programas, algumas propostas que não são radicais o suficiente, que não mudam a estrutura, que não ficam enraizadas, e aí essa galera volta, e aí vai lá e destapa os buracos. E destapa os buracos, e faz mais furo, e detona tudo, e põe fogo na casa, e aí quando a gente vê, bom, o seu filho tá numa escola privada e o município tá pagando para ele uma mensalidade. E tá estudando dentro de container. Ou tá estudando dentro de container, né? Ou não tá estudando, como ou a gente tá tem estudando. 5 escolas interditadas em Pelotas, e ele tá em casa, né, jogando Free Fire. Exatamente. O projeto educacional mercantilista dos últimos 15 anos de Pelotas, né, com flexibilização curricular, falando em Pelotas e falando em educação, né, aqui no Jornal do Comércio da cidade, saiu uma notícia ontem, a 1h17, que fala assim, Pelotas prepara, eu vou pausadamente, dramaticamente. Vai. Pelotas prepara implantação de chamada digital nas escolas. Pum! Agora sim. Agora a questão da educação está resolvida. Pensada e executada para dar agilidade a processos burocráticos, a tecnologia também integraliza os diferentes sistemas de secretarias municipais. Abre aspas. Com isso, podemos liberar a prefeitura justamente para pensar, criar e ter novas ideias. E, sobretudo, agir, comenta a prefeita Paula Mascarenhas, de Pelotas. Sim, vamos criar e agir e ter novas ideias só porque a chamada ela se tornou digital. Cara, eu trabalhei com chamada digital nos últimos 3 meses, assim. A única mudança que tem prática na chamada digital é que ela serve como vigilância do que o professor está fazendo. Porque não é só a chamada digital, né? Começa com a chamada digital, mas eu trabalhei num município em que você tem todo o sistema educacional integrado. Então, além da chamada digital, a gente tinha que colocar no sistema o planejamento de aula do dia, o que foi dado, e o planejamento de aula do trimestre. Então, tudo que seria dado no trimestre. E, bicho, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, imagina, no trimestre inteiro, né? Faz um sistema burocrático com uma chamada digital, a burocracia se torna digitalizada. Não se apaga a burocracia só porque tu evitou de usar o papel físico. É só isso, né? O professor perde tempo em plataforma ruim, mal feita, computador péssimo, né? Porque vai comprar um computador hoje, um computador bom mesmo é uns 10 pila, né? Então, tipo assim,
olha, esse negócio de chamada digital, a digitalização dos processos educacionais, a avaliação, esses negócios, isso na verdade só precariza o ensino-aprendizagem, dificulta a vida do professor, dá mais trabalho a ele e o responsabiliza cada vez mais por o fracasso da escolar. Sim. Eu não sou contra a digitalização de vários processos, assim, pegar a chamada em papel e depois digitalizar ela e acabar com o papel, beleza. Mas existem problemas no campo escolar, para não parecer que a gente está sendo sectário aqui, existem problemas com essa digitalização no campo escolar. Na chamada digital, por exemplo, vi um caso de perto, né, enfim, problemas com o conselho tutelar de crianças que não tinham, que estavam indo à aula e que não tinham a chamada no sistema. Ou justamente o caso contrário, não estavam indo à aula e tinham a chamada no sistema. Porque os sistemas, eles dão erro. E o sistema, ele é controlado por uma empresa privada também, que pode alterar e adulterar ali, enfim. E um caso se resolveu com o Ministério Público porque a professora tinha um espelho físico. Então a chamada digital dizia uma coisa, mas ela estava lá com o papel. Né? E aí se assimilou que o erro era digital e todas as observações estavam feitas num caderno de registro. E agora tu falou uma coisa interessante. Com essa necessidade de transformar a chamada num modelo digitalizado, necessita de uma plataforma. Sim. Aí aonde vai vir essa plataforma? Da onde vai vir essa plataforma? Vai vir de uma empresa privada. É sempre o setor privado que então, ou seja, vai ser mais uma parte da grana da educação pública transferida para o setor privado a fim de desburocratizar, entre aspas, porque não desburocratiza nada, na verdade, né? Para a empresa do meu primo. Que vai ser a empresa vinculada a alguém. Essa é para te demolir. É que nem o prefeito lá de São Paulo que ganhou agora, né? O cunhado dele lá com a empresa. Cunhado. A empresa dele sendo contratada pelo próprio município no nome do cunhado. Que isso, cara? Que isso, né, cara? E aí a gente não para analisar esse tipo de coisa. Se difere uma série de direitos constitucionais e princípios da administração pública que são básicos, né, gente? Agora, voltando à questão da eleição, são 4 anos e tem uma buraqueira no campo educacional. Estragar, hein? Tem uma buraqueira no campo educacional que um caminhãozinho de asfalto não vai resolver. A gente tem a ausência do pagamento do piso salarial do magistério, a desestruturação dos planos de carreira, a gente tem o decreto 6.640 Falando de Pelotas, né? Falando de Pelotas, que ataca a democracia da gestão educacional, esses ataques ao direito trabalhista, a ausência de concurso público para o magistério, o fomento aos contratos também, que acabam por fragilizar o trabalho docente e o sistema educacional municipal de forma geral, né? Quando ataca a segurança do trabalhador e seu vínculo seguro em relação às suas relações de trabalho, tu ataca a qualidade do ensino e da educação de modo geral, né? Então, Pelotas tem uma missão gigantesca para resolver com a educação, que são coisas básicas, porque chamada digital não é nada comparado aos problemas reais da educação pelotense. Chamada digital e capacho para a secretaria. Não vamos esquecer que esses são as grandes conquistas do último governo, né? Nos últimos 4 anos. Não, e a gente tem a maioria das professoras e professores do município adoecidos, né, cara? Doentes, com uma carga absurda de trabalho, com um deslocamento entre área rural e centro urbano, 2, 3 escolas para atender, cada sala de aula com 30 bonequinhos, sem auxiliares, sem psicólogos, sem assistente social. Uma loucurada. Sem estrutura física das escolas para atender essas demandas, né? Tanto que botam um aluno em container, eu vou repetir isso pro resto da minha vida. Isso é o auge, assim, para mim é o cúmulo da... Em container sem ar-condicionado, sem ventilador, muitas vezes. Imagina agora, verãozão aí. Mas é por isso que eu vou repetir também o negócio. Para o campo da educação, as eleições municipais, elas são muito importantes, gente. Mais importantes que a majoritária, porque, por exemplo, a gente viu a última eleição estadual, federal, enfim, presidência, e não houve uma mudança tão estrutural no campo da educação. Quer dizer, houve uma mudança na pauta política.
a gente diminuiu os ataques conservadores, a censura de livros, né? Aquele papo todo lá do nosso grande Milton Ribeiro lá. A gente não viu mais ninguém roubando com barra de ouro. Né? Ele gostava de ouro material, andando com barra de ouro por aí, com a verba da educação. Então, claro, essas coisas elas diminuíram. Gostava de barra de ouro e dar tiro no próprio pé. Mas aí você vê as propostas do atual ministro da Educação, do Camilo Santana. Como é que a gente vai valorizar a docência no Brasil? Vamos fazer um pé de meia para licenciatura. E você ganha uma bolsa enquanto você está fazendo licenciatura durante 4 anos. Aí quando você entrar na escola, você sai dali direto para o hospício, tá? Porque o piso não é pago, então você não vai ter dinheiro para se sustentar. Você vai ter que cuidar de 30, 35 crianças ao mesmo tempo. Então você não vai dar aula, você vai ser um cuidador ali dentro da sala de aula, que com muita dificuldade, às vezes vai conseguir ensinar alguma coisa, mas está valorizada a docência porque a gente deu uma bolsa durante esse tempo. Eu vou largar essa aqui, ó. O ministro da Educação, Camilo Santana, no dia 30, numa quarta-feira, dia 30 de outubro, ele lançou um pacote de valorização dos professores da educação básica no Brasil. Dentro desse pacote, tem um concurso unificado para professores, similar ao o Enem dos concursos. Que a gente não sabe como vai ser também, porque tem problemas de administração pública nesse concurso. E além desse concurso unificado para professores da educação básica, também tem o que o professor Léo falou, o pé de meia da licenciatura. O Camilo deve ter um bom pé de meia no banco dele para gostar tanto desse título, né? Para quem não sabe, o Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público, e funciona como uma poupança. Enquanto esses alunos estudam esses 3 anos no ensino médio, essa grana vem para uma poupança e vai rendendo até o aluno sair do ensino médio e assim conseguir virar um empreendedor ou alguma coisa do tipo. Sim, um grande empreendedor que não domina os meios de produção. Como o Camilo Santana ele não é competente na função dele, porque ele não é educador, ele está no Ministério da Educação, imagino ele em outro ministério, se ele cansasse. Por exemplo, no Ministério da Saúde. Vamos fazer o pé de meia da saúde. O pé de meia do paracetamol. O pé de meia do paracetamol. O pé de meia da vacina. Cara, é gostar muito do nome de um programa furado, sabe? O pé de meia furado. Aí é que tá, né, cara? A gente brinca, trata com humor aqui essas questões, mas essa é a expressão da ausência de projeto real para a educação brasileira. Isso é tapa-buraco. Isso é tapa-buraco, né? Enquanto a gente tem propostas de um pé de meia para graduandos de licenciatura, como se isso fosse resolver toda a estrutura deficitária, tanto financeira e material, em que a classe docente está submetida no Brasil. Se tu não resolver olha, a maioria das questões envolvendo estrutura escolar, a questão do currículo que está completamente precarizada, essa flexibilização, todo esse déficit da educação básica não vai ser resolvida com garantia de uma poupança de R$5.000 para o professor no final da graduação dele. Entendeu? Cara, essa questão da valorização da educação, chamarem esse projeto de valorização da educação é um insulto. Não fazem nem concurso público, não cara. Fazem falta concurso. Professor em tudo que é escola. Qualquer escola que a gente vá, no município, no estado, tá faltando professor. E aí, só com o professor que tem um concurso de 20 horas, só com 40, 50, e o cara fica sobrecarregado para conseguir tirar um mínimo. Tá, gente? Fazendo um panorama assim de valorização de professores, tá? Eu gosto sempre de falar da minha própria experiência, porque é importante a gente ter essas coisas. Eu estava numa escola da rede pública, né, recebendo líquido R$1.860. R$1.860. Depois de 5 anos de estudo, mestrado, enfim, o estudo que a gente busca para se qualificar. E aí, inclusive, conversei com a minha companheira em casa, que eu ri, porque o cara se sente desqualificado por ver determinadas coisas, né? E vim no mesmo município abrir um concurso de 18 horas. Trabalhava 20 horas, meu concurso era 20 horas. De 18 horas para médico. Não é desmerecendo os médicos também. Por R$14.000, cara. R$14.000, 18 horas, sabe? Então, quer dizer, não é um desmerecimento daquela profissão específica, mas é a desvalorização da nossa profissão, que é tão importante quanto
Sim. né? E que tem uma carga de estudo, às vezes, maior, porque a gente não recebe o título de doutor só terminando a graduação. A gente É. tem que ir atrás do título de São doutor, né? mais 6 anos de estudo, né? O pessoal da medicina não, recebe o título logo ali. Então, quer dizer, não é desvalorizar essa profissão, mas é dizer o quão ingrato é. Porque é um trabalho com o público, trabalhar na rede pública de saúde é punk também. A Claro gente que é. conhece pessoas que trabalham em posto, em hospital. É difícil, cara. Você tá trabalhando com o público, é pesado, você vê muita coisa Ainda ruim. mais serviço público, né? Onde tem toda uma estrutura precarizada que tu vê Que diariamente. não tem como trabalhar. Então o salário é merecido porque é uma carga de estudo grande para você ser médico também. O nosso é que chega a ser uma Aí é que piada. tá. O problema não são as outras profissões ganharem bem, ganharem um salário justo ou ganharem a mais do que a base, a média brasileira. O problema são os professores e a nossa classe que ganham extremamente mal. Sim. Eu só queria retomar a questão do pé de meia, que um amigo Pedro mandou uma mensagem aqui, lembrando que o pé de meia tem sido usado pelos alunos do ensino médio para jogar em apostas, em aplicativos de apostas, né? Então, ou seja, significa que o governo liberou o acesso desse pé de meia, liberou o acesso a esse dinheiro antes mesmo da formação e a conclusão do ensino médio, né? Se esses alunos estão usando durante o ensino médio esse dinheiro para fazer apostas e entrar nesse mundo adoecido das apostas e dos jogos, né? Quer dizer que então esse programa ele está frágil, né? Extremamente. E influenciando um mercado que é protegido pelo Congresso hoje, né? Falamos francamente, o Congresso não faz absolutamente nada para minar o campo das apostas, das O Congresso bets. fez a mediação para legitimar as apostas, para trazer as apostas para o Brasil e para regulamentar várias casas de aposta, né? Isso é uma coisa que está adoecendo grande parte da sociedade brasileira, que com renda muito baixa está criando vícios em jogo, né? E as pessoas estão, a maioria, entrando nesses endividamentos. Sim, exatamente. Eu tinha alunos de quarto ano fundamental que jogavam nas apostas, cara. Aí você tem que fazer todo um processo educativo ali também, que é um papo para outra hora. Mas retomando a questão das eleições, que a gente trouxe assim, olha, a questão macro e a questão micro. Por que é importante a gente falar da conjuntura eleitoral agora ganha pela sigla do PSD, majoritariamente nas prefeituras, pelo PL e pelo PP nas legislaturas, e por um recuo muito grande do campo progressista? Porque as pessoas sentem na pele a ausência de programa do campo progressista e a influência do projeto de crise da educação que o campo reacionário coloca. Então, quer dizer, você vai lá com seu filho, né, uma cidade pequena, uma mãe que trabalha o dia inteiro precisa colocar o filho numa escola integral. Você não consegue, porque não tem vaga. Porque a pessoa que está gerindo a Secretaria de Educação é uma pessoa incompetente, porque a prefeitura que ganhou tem um projeto de não ter vaga justamente para colocar na rede privada, ou ela vai pagar uma vaga na rede privada. A gente tem uma desvalorização dos professores, porque as redes municipais reclamam que elas não têm dinheiro, mas elas recebem o Fundeb. E recebem muita grana no Fundeb. E dependendo das secretarias, como eu falei, esse Fundeb desaparece. Uhum. Aí eles não fazem concurso para professor, sobrecarregam uma rede inteira de professores, né? Você tem um monte de gente trabalhando, adoecida, com sérios problemas ali, e aí você tem salas de aulas extremamente inchadas, tá, gente? E aí, claro, isso reforça esse discurso de disciplina, educação moral e cívica, esse negócio todo, porque você vai ter indisciplina dentro da sala de aula. É óbvio, tá, gente? Mas pensando de uma forma prática, chega a ser desumano colocar 30, 35 crianças dentro de um container, numa sala de aula, e achar que você vai ensinar alguma coisa, você vai passar conteúdo científico para uma prova, e vai querer que elas fiquem sentadas ali o tempo inteiro. E aí, como se fossem carcerárias de um sistema adoecido, você dá 15 minutos de intervalo para elas. E aí elas voltam no intervalo, louconas, né? De vários hormônios que estão pipocando ali, de brincar. Aí você quer que elas fiquem sentadas ainda. Sentar dentro de um container. Sabe? Então a gente continua reproduzindo essa mesma insanidade de novo e de novo, e em escala municipal, essa insanidade é ainda maior, porque por conta das pessoas incompetentes que gerem as pastas de secretarias de educação, que aparelham os conselhos municipais de educação, que são por conta desse projeto todo, a gente tem infraestrutura precária, falta de professores, falta de merenda nas escolas. A merenda de pão com salsicha ela é comum.
Né? De novo, pão com Bolacha, salsicha, água e sal. bolacha e sal. É comida? É comida sim, mas isso não é comida de qualidade. Não, a nível brasileiro, produtor de tudo, De tudo, né? É não ridículo. é comida, cara. Você não serve um arroz, um feijão, uma salada para as crianças, uma fruta. Ah, não, o que tem de lanche hoje? É pão com carne, pão com salsicha, pão com alguma coisa, pão com margarina, às vezes, né? Já recebeu um comentário aqui. Imagina para crianças e adolescentes autistas. Isso é uma coisa que eu ia destacar também sobre a questão da precarização da escola pública e da educação pública de modo geral aqui na cidade, que a estrutura também é questão de acessibilidade, né, cara? Sim. Como é que botar 30 crianças num container, por exemplo, 20 crianças, 15 crianças num container, e não atender as individualidades e particularidades de crianças atípicas, por exemplo, é antidemocrático. É antidemocrático. E para o professor que está ali, cara, é impossível. Se não tiver monitor, se não tiver um profissional capacitado para atender essa pessoa que tem laudo, gente, é impossível, sabe? Porque assim, você coloca 30 crianças dentro de um container, nessa situação que eu narrei, crianças que estão agitadas, elas vão brigar entre si. Elas vão sair no soco, elas vão sair no chute, na porrada, e aí você tem que estar manejando tudo isso aí. Então, é por isso que é importante no campo municipal das eleições que tenha pessoas que sejam qualificadas. Agora, vamos falar de Pelotas, a gente está chegando no fim do programa. Não, e é preciso ouvir as pessoas qualificadas da cidade. Exatamente. É preciso ouvir receber o levantamento de dados científicos e pedagógicos que grupos fazem na cidade e tentam apresentar para os possíveis e futuros governos, e eles ignoram, né? E aí vai na propaganda eleitoral e política e querem fazer, não, vamos tratar a educação de forma democrática, vamos tratar a educação de forma científica, vamos fazer o melhor para a cidade de Pelotas, mas ignoram. Vamos construir mais escolas integrais para aumentar mais o tempo insano que as pessoas passam, sem entender que o conceito de educação integral ele precisa ser explorado. E é um debate aprofundado a questão da educação integral, não é apenas permanecer 12 horas dentro de uma escola. Sim. O que adianta permanecer 12 horas dentro de uma escola, na escola que não tem um papel higiênico, que dá bolacha, água e sal e suco tangue de tangerina, aquele que faz o bigode laranja, lembra? Lembro. Ou aquele de groselha. O tangão. O que suco de 10 centavos que rende uma caixa d'água. E bolacha, água e sal, de gergelim ainda, que ficava na gengiva. Pô, aí tu quer fazer a criança ficar 12 horas dentro de uma escola e quer que ele aprenda alguma coisa? Aprende a se revelar, gente. Aprende violência. É isso que aprende. Cria um sistema violento. Mas vamos lá, vamos falar de Pelotas agora. Aproveitar e tocar no nosso ponto aqui, né? A gente teve... A região sul, surpreendentemente, teve uma vitória do campo progressista. Ali, meu amigo. Ali. Não fiquem surpresos, tá? Eu não me surpreendi nem um pouco. Né? Acho que quem se surpreendeu daqui a pouco tá precisando fazer uma análise da conjuntura política que a gente está tendo. No Brasil inteiro, 2 milhões de abstenção em São Paulo não é brincadeira. Aquilo ali é um sinal claro de que as pessoas não querem o que está aqui. Pelotas teve uma abstenção de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas em Pelotas. 60 mil pessoas, gente. É o estádio Beira-Rio de Porto Alegre cheio. Eu não consigo nem imaginar 60 mil, até um calafrio. Mas essa abstenção não é aquele clássico da gente dizer assim, as pessoas não ligam para política, as pessoas não querem falar de política, as pessoas querem falar de política porque a gente consegue conversar nos nossos espaços de política com qualquer pessoa. As pessoas têm ideias diferentes, enfim, tem, mas elas querem falar. Você escuta as pessoas falando de política na ferragem, na padaria, elas querem falar de política. O que elas não querem é o que está dado aqui, é o que está colocado, né? É o cara do campo progressista que promete mundos e fundos e não tem programa, não tem proposta, e é o carinha reacionário conservador que se diz antissistema, mas ele não é antissistema. Ele é o sistema. Ele é puro ele suco é do cara, sistema. A maquiada do sistema ali, né? Então, é isso. E com harmonização facial. E com harmonização facial, né? Com make-up. Make-up. Ele é isso, tá, gente? E a gente tem, que nem o Ian falou aí, um cenário complicado para Pelotas, porque foram 12 anos de PSDB, então foram 12 anos de neoliberalismo puro na veia de Pelotas. A gente teve todos esses problemas. A Campanha Nacional para o Direito à Educação, Núcleo Pelotas, realizou um dossiê levantando todos os problemas que a gente pôde mapear no campo da educação pelotense, as escolas interditadas, os problemas na valorização de professores, os problemas no campo dos laudos, uma série de questões
pequenas assim e que precisam ser modificadas. Se alguém quiser ter acesso a esse dossiê, pode ir lá no meu perfil, @prof.leonardo_de_andrade, que vai estar no link da bio, né, para acessar. Então, o novo governo vai ter um grande desafio pela frente, né? Acredito que estão cientes da existência do dossiê também, e a campanha se coloca sempre à disposição para a gente conversar e dialogar, nos colocamos à disposição, mas tem complicações aí por esse caminho, e eu gostaria de fato de ver na Secretaria de Educação uma pessoa com competência técnico-científica lá, e não mais do mesmo que a gente já está vendo, e mais das mesmas pessoas que ocuparam os cargos durante 12 anos e não fizeram muito. Não, na verdade, fizeram muito estrago. Não fizeram para a população Não pobre, fizeram para a não população fizeram pobre para a classe periférica. trabalhadora. Fizeram muito estrago. Fizeram estrago e a cidade andou por um certo grupo da cidade, por uma certa classe, né? A gente vê o desenvolvimento de bairros planejados e, enfim, outros espaços construídos instantaneamente, praticamente, né? As escolas interditadas para poder comprar vaga no setor com privado. Escolas interditadas, com sistemas ambientais sendo agredidos cotidianamente, né? Então, o próximo governo ele vai ter uma tarefa muito grande e tem que deixar a ingenuidade pacifista de lado, né? E encarar a sério esses problemas estruturais, porque vai ser aqui agora, como sociólogo, eu vou fazer um achismo, né? Que feio. Mas se nesses 4 anos não houver um movimento real de mudança na cidade e ouvirem a ciência, ouvirem os promotores de política pública democraticamente, nunca mais volta. Nunca mais volta. Nunca mais vai ser eleito. Nunca mais. Tanto o partido quanto o sujeito. Acho que nunca mais vão conseguir chegar, né? Depois de 14 anos de PSDB, consigo ganhar com uma margem de 1.600, 1.200 votos, 1.300 votos, vamos dizer assim, é a última chance, entendeu? É a última chance. E que credibilidade nós do campo progressista vamos ter se o projeto na educação ir para Pelotas continuar o mesmo? Que credibilidade a gente vai ter para tensionar o debate e falar, não, peraí, o neoliberalismo destruiu a cidade, temos que barrar isso, temos que retomar um caráter popular e democrático de pensar a cidade e de trabalhar na cidade, né? Se a gente não retomar essa ideia democrática, popular, de gestão das políticas públicas pelotense, eu entro em luto. Não, eu tenho concordância também. Acho que são grandes desafios, né? E há um cenário de empolgação por parte das pessoas, mas enfim. Empolgação e ingenuidade, Léo. Empolgação e não queria dizer isso aí, mas ingenuidade. Eu vejo campo progressista aqui na cidade que está a 1000 flores. A 1000 flores. Que vai tudo ser resolvido, não pode falar nada, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, vamos trabalhar pelo futuro da cidade. E não vai, gente, tá? A gente falar em expandir a educação integral sem saber o que é educação integral, a educação integral e educação em tempo integral são coisas diferentes. A gente falar em construir escolas, isso aí não resolve a problemática, tá? O que resolve a problemática tem que ser uma proposta séria, uma proposta firme e uma proposta radical de educação pública. Sim. Ou seja, não dá para dizer, por enquanto a gente vai fazer acordo com escolas privadas para continuar comprando vaga. Pô, isso não é educação pública, sabe? Isso é voucherismo da educação, isso é compra de vaga. Isso não resolve o problema, porque daqui a 4 anos você tem um problema de novo, numa bola de neve enorme. Resolver o problema é escutar os grupos populares, analisar os documentos que foram construídos pelas pessoas que entendem, valorizar os profissionais de educação, diminuir a quantidade de alunos em sala, consertar as escolas que precisam ser consertadas. Retomar concurso público. Retomar concurso público, porque a gente tem um déficit enorme de professores no município, né? O que acaba sobrecarregando outros professores. Enfim, todas essas questões aí. Problematizar o currículo da educação pelotense, porque também ela está num nível de educação financeira e neoliberalização, competitividade absurdo. Tem que retomar o ensino humanístico, crítico. E em Pelotas, correu o setor privado. Gente, tem uma universidade federal
aqui nós somos um polo de que universidade produz local. absurdo de Que produz acúmulo. muita coisa, que pode fornecer curso de gestão. Por que o curso de gestão está sendo feito por uma Isso é outra empresa coisa que a privada? gente tem que falar, né? A Prefeitura de Pelotas, que quando precisa fazer curso de formação de professores, de aprimoramento, aperfeiçoação, sei lá o quê, contrata empresas privadas. Chama e contrata fundações vinculadas a bancos. Parece querer gastar dinheiro, né? A Universidade Federal de Pelotas está ali, gente. Está ali, a Faculdade de Educação na Alberto Rosa. É só pedir para qualquer professor ali estruturar uma formação que eles vão fazer de bom grado e vão agradecer por estar sendo incluso. A Faculdade de Educação vai agradecer ser incluída na gestão das políticas públicas, na formação continuada de professores do município. A Faculdade de Educação vai adorar contribuir. Mas não, eles preferem chamar quem? A galera lá do setor privado que vai cobrar ainda da prefeitura para formar os professores do município. Bueno, tá dado o recado para a próxima gestão. Quarta tem de novo. Quarta tem de novo, estamos chegando ao fim aí, gente. É bom estar de volta. É bom estar de volta e vão ter que nos engolir. Tocando terror aí, apontando contradições e falando sobre educação pública, crítica, de qualidade, né? Então, é isso aí. Quarta-feira, em novo horário agora, 12:30, na Rádio Com 104.5 FM, estaremos de volta e depois nas redes sociais. Esse foi o Falando em Educação. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais. A gente se encontra no próximo episódio. Até quarta.